E aí, Brasil! Quantas vezes você já escutou frases como essa daqui? Eu já falei pra Cláudia que tem que respeitar a opção sexual de todo mundo. O que é que tem? Cada um tem a opção sexual que quiser. Meu amigo Gustavo começou a namorar semana passada, mas a namorada dele é tão gostosa que parece um traveco. Preconceito? Não tenho nada contra o homossexualismo. Até tenho um grande amigo da faculdade que é gay. Nossa, que ator maravilhoso! Ai, meu Deus. Mas será que essas palavras realmente estão certas? No vídeo de hoje, nós vamos descobrir um guia prático de palavras de respeito à diversidade. Apenas uma vez importante, antes da gente começar a nossa discussão. No universo LGBT, existem dezenas de expressões que são consideradas relevantes. Entretanto, para esse vídeo se tornar mais uniforme e direto, nós vamos falar apenas sobre algumas determinadas palavras. E se em algum momento do vídeo a gente errar em alguma colocação feita, por favor, nos corrijam. É muito importante a gente aprender o modo certo de falar as palavras. Primeiro esclarecimento. Precisamos entender o que é orientação sexual e o que é identidade de gênero. Hoje é quase uma aula, perceberam que tem todo um quadro aqui preparado para o vídeo. Tem muitas pessoas que falam que respeitam a opção sexual. Opção sexual. Então, precisamos esclarecer que a opção sexual não existe. Essa expressão, opção sexual, ela é errada. Porque ninguém escolhe sentir atração sexual ou afetiva por outra pessoa. Se fosse uma opção, seria muito mais fácil a gente ir contra a maioria da população e não sofrer tanto preconceito como a gente sofre. Então não é questão de escolha, eu não posso escolher gostar de homem hoje, de mulher amanhã ou vice-versa. A gente nasce assim, é uma orientação sexual da natureza. E a orientação sexual, ela é uma manifestação de como você vai se sentir atraído, afetivo ou sexualmente por outra pessoa ou então por ninguém. Resumindo, existem heterossexuais, que são pessoas que sentem uma atração afetivo-sexual pelo outro sexo. E existem os homossexuais, que são pessoas que sentem atração sexual pelo mesmo sexo, ou seja, homens que se atraem por homens, mulheres que se atraem por mulheres, ou pessoas que se atraem por ambos os gêneros, que são as pessoas consideradas bissexuais. Isso significa uma questão... orientação sexual. Exatamente. Entendido? Então, risquem a palavra opção sexual do vocabulário, porque ela não existe. Ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe ser lésbica. Uma outra palavra utilizada por algumas pessoas é a palavra homossexualismo e não homossexualidade. Essa palavra homossexualismo, ela tem que ser riscada do nosso vocabulário, porque esse sufixo ismo é um sufixo que remete à questão da patologia. E é preciso esclarecer que em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou essa palavra do rol de doenças mentais. Então a medicina desconsiderou a questão da homossexualidade como uma patologia. Portanto, esse sufixo ismo, ele não é mais utilizado. Então a palavra correta é homossexualidade. Uma outra dimensão importante é o que nós chamamos de identidade de gênero. A identidade de gênero é a forma como você se identifica com o sexo com o qual você nasceu, ou então com o outro gênero que realmente você se sente identificado. Existem pessoas que são consideradas cisgêneras e pessoas consideradas transgêneras. Essa expressão cis, ela remete a determinadas pessoas que se identificam com o gênero com o qual elas nasceram. Ou seja, eu e Tiago somos pessoas cisgêneras. Por quê? Porque nós nos identificamos com o sexo ao qual nos foi atribuído ao nascimento, como homens. Apesar de termos orientação sexual homossexual, somos gays, mas nossa identidade de gênero é a masculina, que é a mesma de nascimento. Exato. E existem as pessoas transexuais, pessoas transgêneros, que são pessoas que nasceram com um determinado registro de nascimento, com um determinado sexo, mas que ao longo da vida, em determinado momento, essas pessoas se sentem e se identificam com um outro gênero. Como, por exemplo, o Ivan da novela Força do Querer, que teve bastante repercussão no ano passado. Nasceu com o nome de Ivana, foi criado como menina, mas que em determinado momento da vida se sentiu identificado como homem e passou a se chamar Ivan. Aproveitando o exemplo de Ivan na novela, quem assistiu a novela sabe que Ivan era um homem trans,
mas ele era um homem homossexual. Por quê? Ele se identificava como homem, apesar de ter nascido mulher, se identificou como homem, mas ele sentia atração, a orientação sexual dele era homossexual, porque ele sendo um homem trans, ele se apaixonou por homem, ele tem desejo sexual por outro homem. Essa orientação de gênero é o que diferencia da identidade de gênero. Não é porque você é transexual que você tem que ser homossexual. Você pode ser transgênero e pode ser homossexual ou heterossexual. Isso serve para vocês entenderem a diferenciação entre identidade de gênero e orientação sexual. A orientação sexual é porque o indivíduo sente desejo afetivo sexual. E a identidade de gênero é a qual ele se identifica socialmente. Dentro dessa relação, nós temos as pessoas trans e temos também as travestis, que é uma outra questão que nós precisamos enfatizar. Travesti é uma expressão latino-americana que revela a questão da identidade de gênero de determinadas pessoas que tiveram o sexo masculino atribuído no nascimento, mas que ao longo da vida se identificam como mulheres. Então, a travesti é sempre tratado no feminino. É a travesti. A travesti. Nunca o travesti, e sempre a travesti. Mas agora me responda, travesti é uma pessoa transgênero? Sim, a população transgênera, transexuais, travestis, elas fazem parte de todo um grupo ligado e atrelado à questão da identidade de gênero. Inclusive, uma discussão muito ampla em que determinadas travestis elas não se reconhecem como transgêneras, mas como travestis, querem ser chamadas e se reivindicam dessa forma. Uma expressão que tem que ser abolida do nosso vocabulário, essa expressão aqui. Traveco. Traveco. Vamos riscar essa expressão do vocabulário. Outro dia eu escutei essa expressão na rádio, um radialista falou e tentou fazer uma piada transfóbica, porque aqui nós estamos falando sobre transfobia. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e tratar as pessoas da forma como elas querem de fato serem chamadas. É por isso que nós temos uma expressão denominada nome social. Nome social é de fato uma reivindicação para a gente entender como essas pessoas querem de fato serem tratadas. Então, quando eu observo que tem uma pessoa que chega em determinado ambiente e eu tenho dúvidas, nada mais respeitoso do que perguntar: como é que você quer ser chamado? Como é que você quer ser chamada? Quando eu trabalhei na Irlanda, na escola de intercâmbio, na Cedar College, eles tinham maior cuidado com esse tipo de questionamento. Porque nós tínhamos alunos transexuais na escola e a gente sempre respeitava colocando o nome social na chamada. Isso é fundamental para que todas as pessoas possam promover o respeito à diversidade de uma forma muito clara e natural. Nós não tivemos acesso a essas informações na escola, nós estamos em processo de desconstrução e construção do respeito à diversidade. E para finalizar, drag queen, a Pablo Vittar é uma transexual? Precisamos falar sobre o universo drag. Então, a drag queen é uma manifestação artística, é uma questão de trabalho, de performance que determinadas pessoas fazem. Então, a drag queen é apenas uma vivência que não constitui uma questão de identidade de gênero. Portanto, a Pablo Vittar, ela não é uma transexual, ela não é uma travesti. Inclusive, ela já deu entrevistas para falar sobre o assunto, ela se reconhece como um homem gay, Pablo Vittar é um homem gay, que em um determinado momento da sua vida, ela vai fazer shows como uma drag queen. Então, nós temos que saber separar as coisas. A Pablo Vittar, ela não é uma trans, ela não é uma travesti. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Apesar dela ser cisgênero, porque ela se reconhece como um menino, que foi como ela nasceu. Ser drag é apenas uma manifestação artística, uma questão de trabalho. Nós recebemos no Instagram algumas perguntas antes de gravar esse vídeo, e uma pessoa perguntou o quê? O que era a sigla LGBTQ. Qual o significado dessa última letra Q? Letra Q, como ela vem da sigla LGBTQ, que é uma sigla norte-americana, ela significa queer. Que são pessoas consideradas desviantes do padrão entre aspas. Então, como vocês estão vendo, existe um universo de palavras, expressões e sopa de letras que nós podemos falar sobre o assunto, mas o mais importante é promover o respeito à diversidade e buscar sempre o conhecimento. Nesse vídeo a gente esclareceu
apareceu algumas palavras, mas eu tenho certeza que daqui pra frente outras irão surgir. Se você conhece alguma pessoa que ainda tem dificuldade de falar determinadas palavras no meio LGBT, compartilhe esse vídeo que esse é o momento. Esse é um vídeo necessário para que nós possamos todos e todas juntas promover o respeito à diversidade. Se você gostou da nossa conversa, curta esse vídeo e faça a inscrição no nosso canal para não perder as próximas discussões. Um beijo, um abraço e até a próxima!